A presença de Jesus hoje. Olá, hoje é sábado, dia 4 de junho de 2022 e estamos aqui uma vez mais para mais um estudo bíblico. Você sabe bem, nós sempre deixamos aqui gravado na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo sobre a leitura das Escrituras. Estamos lendo a Bíblia juntos em Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto. Começamos pelos evangelhos. Fizemos o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Agora já estamos no fim do Evangelho de João, nos seus últimos capítulos. E todos os dias, o desafio é simples, lemos um capítulo por dia. E todos os dias também deixamos um breve estudo aqui na página do YouTube da Igreja da Lagoinha Castelo. Curta esse áudio, distribua para as pessoas que você conhece, nas suas listas de distribuição, nos seus grupos do WhatsApp, para que você possa edificar as pessoas. Eu também sempre digo, compre a Bíblia 365. Agora há pouco eu estava lendo, e eu estava lendo com um pouco de atraso. E é importante, ela é importante exatamente porque ela cria esse senso de disciplina. Eu estava ficando angustiado por estar em atraso com a leitura. Então eu consegui colocar a leitura em dia. E isso é bom porque nos dá um senso de disciplina para a leitura da Escritura. Ela é uma Bíblia comum, não tem nada demais, não é uma Bíblia de estudo, mas ela divide as leituras por dias. Uma leitura do Velho Testamento, uma do Novo Testamento, uma de Salmos e uma de Provérbios. Então, se você puder comprar e se você puder se comprometer com essa leitura, vai te fazer muito bem. A presença de Jesus hoje, nós vamos falar de um texto clássico hoje, João 15, sobre a videira e os ramos. E eu devo esse estudo de hoje, em grande medida, ao Vitor Fontana. Felizmente, estamos fazendo na Bíblia 365 a leitura do livro de João. E eu acompanho os estudos dele no YouTube. E esses dias ele estava comentando sobre João 15. E o comentário dele muito me chamou a atenção. Então, se você quiser ouvir, basta que você procure o comentário de João 15 no canal do Vitor Fontana. Por certo, será mais edificante do que o áudio que eu vou marcar aqui, porque terá mais informação ainda do texto bíblico. Nós vamos ler João 15, um texto tradicionalíssimo da videira e dos ramos. E ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. A videira é uma das árvores recorrentes na Bíblia. A videira, a figueira e a oliveira são árvores recorrentes. E a videira, em vários textos da Escritura, ela é a representação da própria Israel. E é importante nós entendermos esse texto nesse contexto. A videira é aquela que dá a uva, que por sua vez dá o vinho. A própria Israel é uma videira que deveria dar vinho, que representa alegria, que representa paz e festa em determinados contextos e momentos. Israel deveria ser aquele povo que foi escolhido para abençoar o seu entorno. Deus não escolheu Israel para que Israel virasse um fim em si mesmo. Deus escolheu Israel para que Israel fosse uma bênção, para que Israel fosse uma bênção, para que os próprios israelitas fossem abençoados e para que eles pudessem abençoar a outros, para que eles pudessem ver que um Deus bom escolheu um povo limitado e, mesmo esse povo sendo limitado, os amou, deu a esse povo uma lei justa que poderia orientá-los e guiá-los. Essa lei instruía esse povo que ele devia ser justo, que ele devia ser correto, que ele deveria amar ao seu Deus sobre todas as coisas,
que ele deveria receber o órfão, que ele deveria receber a viúva e que ele deveria receber o estrangeiro. A lei de Israel mostra a todo momento que esse povo é um povo que tinha um chamado, um mandato para ser um povo diferente. Para ser um povo diferente não porque havia algo bom intrínseco a ele, mas foi chamado porque Deus começou nesse povo a história de restauração da humanidade. Deus queria que esse povo fosse uma referência do seu poder e do seu amor para restaurar a humanidade. Então, quando Deus escolhe a Israel, escolhe um povo e coloca esse povo como exemplo, como referência. E ao longo da história de Israel, nós vemos que Israel vai sendo uma videira que nem sempre cumpre o propósito de Deus, mas que por diversas vezes se desvia, que por diversas vezes cai, que por diversas vezes não obedece à lei, que por diversas vezes não representa a bondade de Deus. O salmista, no Salmo 119, vai enfatizar, se você ler o Salmo 119 atentamente, o salmista vai enfatizar a todo momento a necessidade do amor, do temor, do respeito à lei do Senhor, para que ele seja livre de falhar, para que ele seja livre de errar, para que ele seja livre da angústia, para que ele seja livre da dor, para que ele seja livre de vacilar. Portanto, Israel era para ser uma videira que representa o próprio Deus na terra. E Israel não foi assim. Israel não conseguiu cumprir a lei do início ao fim. E por que não conseguiu cumprir? Porque Israel é como nós, gente caída, gente maculada, gente moralmente fracassada. Israel é como nós. E Jesus vem e diz que ele é a verdadeira Israel. Se Israel é comparado em vários momentos como a videira durante o Antigo Testamento, Jesus vai dizer que ele é a videira. É interessante que Israel dizia que deveria adorar no templo. Israel cresceu com a ideia do tabernáculo como local de adoração e Israel cresceu com a ideia de que deveria adorar no templo. E é interessante isso porque Jesus vai dizer que ele era o templo. Ele era o próprio local de adoração. Israel, por isso os discípulos não entenderam e nem os fariseus que estavam próximos de Jesus quando ele disse que o templo seria destruído e iria ressurgir em 3 dias. Ele era o próprio templo. Ele era o próprio local de adoração. Ele é o próprio espaço de adoração do seu povo. Assim como ele é o templo, Jesus também, a gente estudou isso no livro de Marcos, Israel aprendeu que Deus era o seu descanso e Jesus vai dizer, eu sou o próprio descanso, eu sou o próprio sábado, eu sou a própria referência e o próprio espaço de descanso. Quando o autor aos Hebreus está falando sobre o descanso, ele vai dizer no capítulo 3 do livro de Hebreus que ainda restava um descanso, e esse descanso é na velha aliança, e esse descanso é o próprio Cristo. E Cristo vai dizer, eu sou o sábado. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, e nós vemos isso em João 4, e ele pede água para ela, e ela diz que ele é homem, ela é samaritana, ele é judeu, como é que ele pode pedir água? E ela diz, mulher, se você soubesse quem eu sou, você me pediria, e eu te daria a água da vida, e você não teria sede de novo. Jesus é a própria água da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o próprio descanso. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o próprio Israel. Jesus é a própria manifestação da graça, do favor do Senhor e da restauração do Senhor. Se no Velho Testamento Israel é uma antevisão de um povo restaurado por Deus para que possa ir até Ele e ser salvo por Ele, e uma história fracassada que começou no Éden vai ser restaurada em Israel, no Novo Testamento Jesus vai dizer que Ele é a própria videira, Ele é o próprio Israel, Ele é o próprio descanso. Portanto, Jesus vai dizer que nós estamos nele, nós somos os ramos dessa videira. E a nossa única chance de permanecer em paz é estar anexado a essa videira. Mas eu comecei o estudo falando sobre a presença de Jesus hoje. Isso é algo que nos deveria fazer refletir.
Se ele é a videira e nós só somos os ramos, quando nós chegamos em algum lugar, em tese, a videira deveria chegar junto. Nós deveríamos entender isso, que a nossa vida deveria ser uma representação do próprio Cristo. Quando nós chegamos, nós somos só o ramo da videira. E se nós chegamos em algum lugar e a videira não chega junto, é bom pensar se o versículo 6 não está fazendo parte da nossa vida. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. É bom pensar se nós temos sido ramos que chegam sem a videira, ramos que se secam, ou se nós somos aqueles que, quando chegam, as pessoas notam que a presença da videira está ali. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude a viver uma vida de acordo com a vontade dele.